A doença renal crônica nos estágios 4 e 5 causa uma série de prejuízos para a saúde do paciente, envolvendo vários sistemas orgânicos. Mas aqui eu quero dar destaque para o sistema muscular. É muito comum, eu diria que acontece em quase 100% dos casos. O paciente renal crônico tem uma perda muito importante de massa muscular, força e desempenho funcional. Nesse sentido, a doença renal crônica nos últimos estágios é um fator de risco certeiro para a sarcopenia. Entenda que a sarcopenia ela não é uma condição clínica exclusiva dos idosos. A doença renal crônica também é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento da sarcopenia. E nesse sentido, utilizar intervenções para reverter o quadro de sarcopenia, pelo menos em parte, é muito importante. E uma dessas intervenções é o exercício físico, e eu vou dar destaque aqui para o exercício resistido, o treinamento de força. Popularmente você conhece como musculação. E eu sei que é muito difícil de você imaginar um paciente renal crônico nos estágios 4 e 5 fazendo exercício físico. Mas você pensa assim porque a sua visão sobre exercício físico, na verdade a sua visão sobre musculação ela é deturpada. Na tua cabeça existe mais ou menos assim: quem pode fazer musculação são pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença crônica, pessoas rígidas, ou seja, com certo vigor físico e até uma certa aptidão física. E mais uma vez eu vou te dizer, a sua visão sobre exercício físico ela é deturpada, porque a literatura científica há anos, e eu vou mais longe, há décadas, já mostra consistentemente que o exercício físico ajuda no tratamento de várias doenças crônicas. Eu vou tentar dizer para você aqui, tentar citar algumas dessas doenças. Tem uma lista enorme dessas doenças, mas vamos lá. Eu vou tentar pensar aqui, tirar da cabeça algumas. Hipertensão arterial, diabetes do tipo 2 e diabetes do tipo 1, obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia, câncer, HIV/AIDS, pós-cirurgia, de qualquer cirurgia, sarcopenia, depressão, ansiedade, Parkinson e a doença renal crônica, dentre várias outras doenças. Então entenda que o exercício, aqui eu falo da musculação, ela não é exclusividade de pessoas saudáveis. Ela não é exclusividade de pessoas com um bom vigor físico, com uma boa aptidão física. Pacientes com doenças crônicas, inclusive com a doença renal crônica, também se beneficiam e se beneficiam bastante dos efeitos do exercício físico. Um dos efeitos da musculação no paciente renal crônico, nos estágios 4 e 5, é o aumento no desempenho funcional, ou seja, um aumento no desempenho de atividades da vida diária, porque o exercício promove aumento na força, na capacidade aeróbica, na flexibilidade, facilitando a execução de atividades da vida diária. E é isso que eu vou mostrar para você nesse estudo aqui, que foi publicado no ano de 2024 por pesquisadores canadenses. Esse estudo foi um estudo muito simples, foi apenas uma revisão sistemática, que envolveu 9 estudos que investigaram exatamente isso. Os efeitos do treinamento resistido da musculação em doentes renais crônicos nos estágios 4 e 5, portanto, nos estágios finais da doença, na capacidade funcional desses pacientes. E aí, analisando esses 9 estudos, os pacientes tinham idades que variavam de 26 anos até 81 anos, ou seja, pacientes jovens, de meia idade, idosos e muito idosos. Os estudos variavam entre 24 até 197 pacientes, as intervenções duravam entre 3 a 6 meses, e esses pacientes treinavam entre 2 a 3 vezes por semana. Treinavam força 2 a 3 vezes por semana. Ou antes da diálise, ou durante a diálise, ou após a diálise. Mas treinavam força 2 a 3 vezes por semana. E aí, como a gente está falando só em desempenho funcional, eu não vou falar nenhum efeito aqui na massa muscular. Embora ela também é importante para pacientes com doença renal crônica nos estágios 4 e 5. Mas vamos nos deter a falar apenas no desempenho funcional. Então vamos lá. Foram 9 estudos. 6 estudos, 6 artigos, verificaram aumentos importantes na força do aperto de mão, na força de pressão manual, que é um indicativo de que houve aumento na força muscular praticamente do corpo todo. A força de pressão manual, a força do aperto de mão é um bom indicativo, é um bom indicador para medir a força muscular geral do corpo humano. 3 artigos verificaram que houve aumentos significativos no desempenho do teste de caminhada de 6 minutos. 2 artigos verificaram aumentos no desempenho do teste Time Up and Go, que é um teste que mede a agilidade e o equilíbrio dinâmico. E ele consiste em se levantar de uma cadeira, ao comando do pesquisador, né? O indivíduo está sentado na cadeira, ele se levanta, ele anda uma certa distância, uma curta distância, se não me engano são 3 metros, ele contorna um cone que está lá na frente, ele volta e senta na cadeira novamente. O intuito desse teste é realizar esse teste o mais rápido possível. E ele mede a agilidade
e equilíbrio dinâmico. Então, 2 artigos verificaram que os pacientes renais crônicos tiveram aumentos no desempenho desse teste e 4 artigos verificaram que os pacientes renais crônicos tiveram aumentos no desempenho do teste de sentar e se levantar da cadeira, que basicamente mede a força muscular dos membros inferiores. Então, o que é que nós notamos aqui que ficou muito claro? O exercício resistido, a musculação, feita antes, durante ou após as sessões de diálise, aumenta o desempenho funcional de doentes renais crônicos. É preciso que você entenda que o paciente renal crônico ele tem um desequilíbrio na síntese proteica muscular. Porque o que é que acontece? Quando a gente quer ganhar massa muscular, você tem no teu organismo a todo momento síntese e degradação proteica muscular. Síntese e degradação proteica muscular. Quando essa síntese muscular ela é igual à degradação proteica, você mantém a massa muscular. Se essa síntese ela é maior do que a degradação proteica, você ganha massa muscular. E se essa degradação proteica é maior do que a síntese proteica muscular, você perde massa muscular. E a doença renal crônica, nesses 2 estágios que eu estou me referindo aí, o estágio 4 e 5, você tem um predomínio da degradação proteica muscular. É por isso que é muito comum o paciente renal crônico, o doente renal crônico, perder massa muscular e com isso perder força e, em último estágio, perder desempenho funcional. Quando você entra com treinamento resistido, você consegue diminuir um pouco esse desequilíbrio, de forma que você diminui a degradação proteica e aumenta um pouco a síntese proteica muscular. E aí esse paciente ganha massa muscular, esse paciente ganha força muscular e ganha desempenho funcional, que foi o foco desse vídeo aqui, que é muito importante. Por quê? Porque o paciente renal crônico, ele também quer ter independência, ele também quer realizar atividades da vida diária, ele quer ter força no aperto de mão para abrir uma torneira, para abrir uma garrafa de café, para poder pegar o netinho no braço, para poder pegar sacolas de compras e deslocar por uma certa distância, para poder caminhar, atravessar uma rua, andar uma certa distância para ir a uma padaria, fazer uma simples caminhada, subir escadas, se levantar de uma cadeira. Ele quer força, ele precisa de força e de desempenho funcional para realizar as atividades banais da vida diária, que você realiza com muita facilidade. Mas o paciente renal crônico nos estágios 4 e 5 começa a perder desempenho funcional. Então você fazer uma intervenção e devolver a ele uma parte desse desempenho funcional, isso é muito importante. E um ponto também muito importante que deve ser falado nesse vídeo, é comum pacientes nesse estágio da doença sentirem muita fadiga muscular quando realizam os treinos de musculação. De forma que é muito interessante para esses pacientes você realizar treinos muito curtos. E aqui eu estou falando de treinos muito curtos mesmo. Eu estou me referindo aqui a 15 minutos, 20 minutos no máximo. Então você pode utilizar exercícios multiarticulares, ou seja, que utilizam várias articulações, grandes grupamentos musculares, como o supino, a puxada, a remada, o agachamento, o leg press, porque são exercícios que mobilizam mais carga e, portanto, promovem maior aumento na força e, por último, no desempenho funcional, que é muito importante para os pacientes renais crônicos. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.